A comunicação humana teve início quando os seres humanos aprenderam a se expressar por meio da linguagem. Essa habilidade possibilitou a transmissão de conhecimento, permitindo à humanidade aprimorar o seu modo de viver. Séculos mais tarde, a linguagem evoluiu para formas escritas, inicialmente representadas por símbolos e, posteriormente, por alfabetos. Com isso, surgiram novas formas de organização social. A escrita tornou-se um marco, permitindo que o conhecimento ultrapassasse as barreiras do tempo, pois as mensagens passaram a existir de forma independente do emissor, podendo ser compreendidas em qualquer momento. Esse avanço possibilitou a criação das bases da inteligência e da cultura que moldaram os povos nos séculos seguintes. A escrita impulsionou o desenvolvimento de diversas áreas de estudo, promovendo uma ampla gama de conhecimento científico e o progresso da civilização. Essa foi, sem dúvida, uma revolução na comunicação, essencial para a transmissão e o desenvolvimento da cultura, da sociedade e da vida social. Hoje, vivemos outra transformação histórica. As redes sociais estão revolucionando a comunicação e a disseminação do conhecimento. As redes sociais representam um novo conceito de interação, marcado pela interatividade e pelo compartilhamento irrestrito de informações. A interatividade permite que todos os usuários de uma rede sejam, simultaneamente, emissores e receptores de conteúdo. Assim, qualquer pessoa pode contribuir com ideias, textos, imagens e vídeos, usufruindo das mesmas possibilidades. Já o compartilhamento irrestrito torna possível que um artigo, vídeo ou texto alcance milhões de usuários em poucos minutos. A forma como nos comunicamos pela internet tem passado por grandes transformações, impulsionadas pela popularização das redes sociais, a evolução dos comunicadores instantâneos e a nova dinâmica de compartilhamento de informações. Essa tendência, cada vez mais consolidada, abre portas para a implementação de sistemas de gestão e comunicação em empresas, além de favorecer a aceitação desses recursos por parte de seus usuários, já acostumados a utilizar tais ferramentas em seu cotidiano. Um exemplo histórico ajuda a ilustrar essa mudança. Na década de 1960, houve a popularização do telefone. Na época, empresas questionavam seus benefícios, apesar de ele facilitar a comunicação com clientes, fornecedores e parceiros. O alto custo das linhas telefônicas e o medo de sua influência na produtividade eram desafios. Contudo, com o tempo, o uso do telefone tornou-se acessível, e a tecnologia foi incorporada de maneira eficiente, deixando de ser vista como uma ameaça. Hoje, grandes empresas já reconhecem a importância das redes sociais, utilizando-as para divulgar produtos e serviços, interagir com clientes e fortalecer relacionamentos. Pequenas, médias e grandes empresas têm investido no desenvolvimento de ferramentas específicas para redes sociais corporativas, focadas na gestão do conhecimento, gestão de pessoas e relacionamento com o cliente, além de mitigar ruídos na comunicação interna. As redes sociais também deram origem ao termo mídia social, que reflete a capacidade de interagir com milhões de pessoas simultaneamente, abrangendo plataformas como blogs, comunidades virtuais, redes sociais e microblogs. Algumas organizações, inclusive, contam com profissionais dedicados à gestão de sua presença nas mídias sociais, planejando estratégias de marketing que utilizem esses recursos de forma inteligente. Assim, as redes sociais tornam-se um diferencial estratégico para empresas de qualquer porte, seja por meio de redes sociais públicas ou corporativas. Essa evolução trouxe uma nova forma de trabalho e organização, moldando profundamente o ambiente corporativo. A internet é uma rede global de computadores que conecta milhões de usuários por meio do protocolo TCP/IP, permitindo o acesso a informações de diversas naturezas. Atualmente, ela é uma ferramenta indispensável, transformando a forma como vivemos, nos comunicamos e consumimos conteúdo. Diferente da televisão, TV, que inicialmente oferecia apenas informações unidirecionais, a internet possibilitou uma comunicação de mão dupla, permitindo tanto o recebimento quanto a disseminação de informações. A história da internet começa em 1957, em um contexto onde os computadores não eram multiprocessados e realizavam apenas uma tarefa por vez.
Naquela época, os computadores ocupavam grandes salas com temperatura controlada, impossibilitando que programadores trabalhassem diretamente neles. Além disso, os computadores não estavam interligados, o que dificultava a colaboração e o desenvolvimento de novas tecnologias. Para resolver essas limitações, engenheiros começaram a desenvolver ferramentas que conectassem computadores em rede. Em 1957, conseguiram estabelecer uma conexão remota, permitindo que vários programadores trabalhassem simultaneamente no mesmo projeto. Esse avanço introduziu o conceito de compartilhamento de processamento. Durante a Guerra Fria, a União Soviética lançou o primeiro satélite não tripulado, o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957. Em resposta, os Estados Unidos fundaram a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ARPA, em 1958, com o objetivo de proteger informações sensíveis. Assim surgiu o conceito de uma rede descentralizada, onde dados seriam redistribuídos automaticamente caso algum servidor fosse atacado. Em 1969, nasceu a ARPANET, que interligava centros de pesquisa. Esse projeto evoluiu para a NSF-NET e, em 1990, Tim Berners-Lee, um engenheiro britânico, desenvolveu a World Wide Web, criando uma interface gráfica que tornou a internet acessível ao público em geral. Com isso, a web revolucionou a forma como as pessoas interagem e acessam informações. A comunicação na internet ocorre por meio da interação entre textos, vídeos, imagens e áudios, todos integrados pela web. Essa revolução foi possível graças ao trabalho de Tim Berners-Lee, cujo projeto simplificou o uso da internet, transformando-a em uma ferramenta acessível a todos. Com o aumento do número de computadores conectados, surgiram diversas formas de comunicação na rede, como blogs, que apareceram na década de 1990, permitindo a disseminação de informações de maneira simples e acessível. Segundo Peter Drucker, o impacto verdadeiramente revolucionário da revolução da informação está apenas começando a ser sentido. Esse crescimento também impulsionou o surgimento das redes sociais, que facilitaram a difusão de informações em larga escala. À medida que a internet ganhava mais usuários, surgiram os primeiros comunicadores online, ferramentas de compartilhamento de arquivos e comunidades virtuais. Alguns dos marcos históricos incluem Mirk, 1995, um programa de chat, bate-papo, baseado no protocolo IRC, desenvolvido por Khaled Mardan Bey. Inicialmente projetado para conversas em grupo, o Mirk evoluiu, oferecendo funcionalidades como gerenciamento de canais, jogos e até reprodução de mídia. ICQ, 1996, desenvolvido pela empresa israelense Mirabilis, foi o primeiro grande sucesso dos comunicadores instantâneos, atingindo 1 milhão de usuários em apenas um ano. Ao Instant Messenger, 1997, permitindo comunicação em tempo real por texto, voz ou vídeo, popularizou o conceito de mensagens instantâneas. Yahoo Messenger, 1998, embora promissor, não conseguiu competir com outras ferramentas da época. MSN Messenger, 1999, conquistou o público com sua interface amigável, superando o ICQ em popularidade. Skype, 2003, focado inicialmente em chamadas de voz, o Skype introduziu serviços de chamadas para telefones fixos e móveis, consolidando-se como uma ferramenta essencial de comunicação. Google Talk, 2005, simples e integrado ao e-mail do Google, tornou-se popular por oferecer recursos básicos de mensagens instantâneas. Esses comunicadores foram fundamentais para moldar a forma como nos conectamos, criando as bases para as ferramentas de comunicação modernas que utilizamos atualmente. Com a evolução da internet, novas plataformas surgiram, trazendo recursos inovadores e transformando a maneira como nos comunicamos. Veja alguns dos principais comunicadores de 2025. WhatsApp, 2009. Originalmente um serviço de mensagens simples, o WhatsApp revolucionou a comunicação móvel ao permitir o envio de textos, fotos, vídeos, áudios e a realização de chamadas de voz e vídeo. Com a aquisição pelo Facebook, agora Meta, o WhatsApp se tornou uma das plataformas de comunicação mais usadas globalmente.
Facebook Messenger, 2011. Derivado do Facebook, o Messenger oferece mensagens instantâneas, chamadas de voz, vídeos e até transações financeiras. A integração com o Facebook e o uso de bots tornam a plataforma ainda mais poderosa. Slack, 2013. Criado para ambientes corporativos, o Slack se tornou uma das principais plataformas de comunicação para equipes e empresas. Além de chats de texto, o Slack permite integrações com outros serviços, facilitando a colaboração e organização. Telegram, 2013. Conhecido por sua segurança e funcionalidades avançadas, o Telegram oferece mensagens de texto, chamadas de voz, vídeos e compartilhamento de arquivos. Com foco em privacidade, a plataforma cresceu rapidamente e atraiu usuários que buscam uma alternativa ao WhatsApp. Zoom, 2011. Inicialmente uma ferramenta para videoconferências corporativas, o Zoom explodiu em popularidade durante a pandemia de Covid-19, tornando-se essencial para reuniões de trabalho, aulas online e até encontros sociais. Discord, 2015. Originalmente criado para a comunidade gamer, o Discord rapidamente se expandiu para outros públicos, oferecendo chat de voz, texto e vídeo, além de suporte para comunidades e grupos privados. Signal, 2014. Focado em privacidade e segurança, o Signal é uma plataforma de mensagens instantâneas que permite comunicação criptografada de ponta a ponta, ganhando popularidade entre usuários preocupados com dados pessoais. Microsoft Teams, 2017. Uma solução para empresas, o Microsoft Teams se integra ao Office 365 e oferece chat em grupo, videoconferências e colaboração em documentos, consolidando-se como uma ferramenta essencial para o ambiente corporativo. Esses comunicadores representam a transformação contínua da comunicação digital. Se, no passado, o foco estava na simplicidade e na troca rápida de mensagens, hoje as plataformas buscam integração, segurança, personalização e uma experiência de comunicação mais rica e imersiva. Além disso, com o avanço de tecnologias como inteligência artificial, bots e realidade aumentada, a comunicação digital está se tornando cada vez mais personalizada e interativa. Em resumo, a evolução da comunicação na internet não para de surpreender. De simples mensagens de texto até videoconferências de alta qualidade e plataformas de colaboração integradas, a internet transformou-se em um ambiente dinâmico e indispensável para a comunicação em todos os aspectos da vida cotidiana. O termo Web 2.0 foi popularizado pela O'Reilly Media para descrever a segunda geração da web, caracterizada pelo fortalecimento da troca de informações e da colaboração entre internautas em sites e serviços virtuais. Essa nova fase da web tem como objetivo torná-la mais dinâmica e incentivar os usuários a contribuírem ativamente para a organização de conteúdo. É importante destacar que a Web 2.0 não se caracteriza por um avanço estrutural da tecnologia em si, mas pela integração de técnicas de desenvolvimento, design e usabilidade que tornaram a web mais interativa. Além disso, introduz o conceito de troca contínua de informações, mantendo as pessoas sempre conectadas. Antes dessa evolução, as páginas na internet eram estáticas, sem formatação ou padronização visual, e careciam de recursos interativos para engajamento com os visitantes. Vale lembrar que, antes mesmo do sucesso das redes sociais, as pessoas já estavam conectadas por meio de plataformas como BBS, chats e fóruns. Com o surgimento da Web 2.0 e o avanço das ferramentas de comunicação, as redes sociais conquistaram um público cada vez maior devido à possibilidade de compartilhar informações com milhares de pessoas ao redor do mundo. O recurso de geração de conteúdo pelos próprios usuários transformou as redes sociais em verdadeiros fenômenos de audiência. Após a ascensão da Web 2.0, marcada pela interatividade e colaboração entre os usuários, a próxima grande transformação na internet está em curso com a Web 3.0, muitas vezes chamada de Web semântica ou Web inteligente. A Web 3.0 visa levar a internet a um novo nível de personalização, inteligência e descentralização, onde as tecnologias de IA, inteligência artificial, blockchain,
e a integração de dados de forma mais eficiente desempenham papéis centrais. Características da Web 3.0. Descentralização. A Web 3.0 é, em grande parte, sobre descentralizar o controle da internet. Ao contrário da Web 2.0, onde grandes empresas como Google, Facebook e Amazon dominam os dados e o tráfego, a Web 3.0 propõe plataformas mais distribuídas e menos dependentes de servidores centralizados. O blockchain, a tecnologia que suporta criptomoedas como o Bitcoin, é um exemplo-chave de como a Web 3.0 busca descentralizar os dados e dar mais controle aos usuários sobre suas próprias informações. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. A Web 3.0 também se caracteriza pela integração mais avançada de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Isso permite que os sites e serviços ofereçam experiências mais personalizadas e preditivas, respondendo de forma mais eficiente às necessidades dos usuários. Por exemplo, assistentes virtuais como o Siri e Google Assistant, e até sistemas de recomendação como os utilizados no YouTube e Netflix, estão cada vez mais refinados graças a essas tecnologias. Internet das Coisas, a IoT. A Web 3.0 também integra a Internet das Coisas, que conecta dispositivos físicos à internet. Isso inclui desde eletrodomésticos, carros e wearables, até dispositivos industriais. Com isso, a troca de dados entre máquinas se torna mais eficiente, permitindo a automação em vários níveis, além de proporcionar uma interação mais fluida entre os dispositivos e os usuários. Web semântica. A web semântica é um conceito fundamental da Web 3.0, que visa melhorar a busca e a organização da informação na internet, de forma que os computadores possam entender e processar os dados de maneira mais intuitiva, e não apenas com base em palavras-chave. Isso significa que, ao invés de buscar por palavras isoladas, os sistemas podem entender o contexto e as relações entre os dados, oferecendo respostas mais precisas e relevantes. Por exemplo, ao pesquisar sobre restaurantes em Nova York, a Web 3.0 seria capaz de entender as preferências do usuário, como tipo de comida ou faixa de preço, e apresentar resultados mais ajustados. Privacidade e segurança. A Web 3.0 coloca uma forte ênfase na privacidade e segurança. Com o uso de blockchain, os usuários podem ter mais controle sobre seus dados pessoais, sem depender de empresas para gerenciá-los. Além disso, o uso de criptografia e outros métodos de segurança garantem uma proteção mais robusta contra vazamentos de dados e invasões. Realidade aumentada, AR, e realidade virtual, VR. A Web 3.0 também abrange o uso mais amplo de tecnologias de realidade aumentada e realidade virtual, que começam a transformar a maneira como as pessoas interagem com o conteúdo online. Empresas como Meta, anteriormente Facebook, estão investindo pesado na criação de um metaverso, onde os usuários podem interagir em espaços virtuais imersivos, criando novas formas de socialização e colaboração. Economia digital e criptomoedas. A Web 3.0 também está trazendo uma nova onda de inovações econômicas, principalmente com as criptomoedas e os smart contracts, contratos inteligentes. Ao permitir transações financeiras seguras e descentralizadas, a Web 3.0 pode transformar o comércio digital, com as criptomoedas como Bitcoin e Ethereum facilitando pagamentos rápidos e sem intermediários. Além disso, tecnologias como NFTs, tokens não fungíveis, oferecem novas formas de propriedade digital e autenticação. Exemplos de aplicações e ferramentas da Web 3.0. Decentralized Finance, DeFi, a DeFi, ou finanças descentralizadas, permite que os usuários acessem serviços financeiros, como empréstimos, investimentos e pagamentos, diretamente, sem a necessidade de intermediários tradicionais, como bancos. Isso é possível graças ao uso de blockchain e contratos inteligentes. Plataformas de conteúdo descentralizado. Plataformas como Steinit e Mirror utilizam blockchain para recompensar os criadores de conteúdo diretamente, sem depender de grandes plataformas centralizadas. Esses sistemas oferecem maior controle sobre a propriedade e a distribuição do conteúdo.
Ethereum e Smart Contracts. O Ethereum é uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes, que são programas auto-executáveis baseados em blockchain. Esses contratos permitem transações mais seguras e sem intermediários, além de possibilitar a criação de aplicativos descentralizados, DApps. Plataformas de identidade digital. A Web 3.0 está introduzindo novas formas de identificar e autenticar usuários, sem depender de senhas. Ferramentas como o Selfie Key e o UPort oferecem soluções de identidade digital baseada em blockchain, permitindo que os usuários gerenciem suas credenciais de forma segura e privada. Metaverso. O conceito de metaverso representa a convergência de espaços virtuais interativos e imersivos onde os usuários podem se conectar, socializar e realizar transações. Decentraland e The Sandbox são exemplos de mundos virtuais descentralizados que permitem aos usuários criar, comprar e vender ativos digitais. A Web 3.0 representa uma mudança de paradigma na forma como usamos a internet, não apenas no que diz respeito às tecnologias subjacentes, mas também nas maneiras como as pessoas interagem com a rede e com as plataformas digitais. Com a crescente ênfase em descentralização, privacidade e automação inteligente, espera-se que a Web 3.0 promova uma internet mais inclusiva, transparente e aberta. À medida que mais indústrias adotam essas novas tecnologias, o impacto da Web 3.0 será cada vez mais evidente, criando novas oportunidades para usuários, empresas e desenvolvedores. A capacidade de personalizar a experiência online, controlar dados e participar de economias digitais descentralizadas pode moldar uma internet que prioriza a autonomia do usuário e a inovação em várias frentes. De acordo com o professor Luiz Fernando Guggenberg, rede social é a conexão entre as pessoas e seus fluxos de interação, podendo ser mediada ou não por tecnologias. Essas plataformas não apenas conectam indivíduos, mas também criam novos canais de comunicação e colaboração. Segundo dados do site Social Bakers, o Brasil ocupa a segunda posição entre os países com maior número de usuários conectados, refletindo a popularidade e a penetração das redes sociais no cotidiano dos brasileiros. O fato de o país ser um dos mais sociáveis do mundo ajuda a explicar o sucesso e a grande adesão a essas plataformas. Um dos maiores benefícios das redes sociais é a possibilidade de buscar e manter contatos, sejam eles pessoais ou profissionais, algo conhecido como networking. Entre as principais redes sociais até o ano de 2012, podemos citar Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube e Orkut, entre outras. Cada uma delas possui um foco específico, o que torna o modo de interação com os usuários único. O Facebook, por exemplo, prioriza o relacionamento social e familiar, enquanto o LinkedIn tem um caráter mais profissional, voltado para o networking corporativo e processos de recrutamento. Desde 2012, o panorama das redes sociais evoluiu significativamente. Plataformas como Instagram, TikTok e WhatsApp se tornaram centrais na vida pessoal e profissional, enquanto o Facebook mantém relevância, mas perdeu espaço entre o público mais jovem. Redes voltadas ao networking profissional, como LinkedIn, continuam fortes, mas novas ferramentas de colaboração e comunicação, como Slack e Discord, ampliaram ainda mais as possibilidades de interação online. Além disso, tendências recentes como vídeos curtos, transmissões ao vivo e integração com e-commerce transformaram a forma como indivíduos e empresas se conectam e compartilham conteúdo. Antes de adotar redes sociais, sejam elas públicas ou privadas, como parte de uma estratégia de negócios, é fundamental realizar um estudo detalhado sobre os objetivos da empresa, o perfil de público que se deseja atingir e a forma de manter o serviço ativo. Manter um perfil em redes sociais não é apenas criar uma página e esperar resultados. Exige constante dedicação a publicações, interações com os contatos e atualizações periódicas, para que o público permaneça engajado e a marca se mantenha relevante. A presença de uma corporação em redes sociais públicas pode gerar diversos benefícios. Entre os principais, podemos destacar: melhoria no relacionamento com clientes. A interação constante com o público ajuda a fortalecer a confiança e criar uma comunidade em torno da marca.
Otimização de campanhas publicitárias e divulgação de produtos. As redes sociais oferecem plataformas para promover produtos, serviços e eventos diretamente ao público-alvo de forma segmentada e eficaz. Estreitamento das relações internas. Ao integrar a comunicação corporativa nas redes sociais, as empresas podem alinhar melhor as áreas de marketing, comunicação e vendas, permitindo uma gestão mais eficaz e coesa. A utilização das redes sociais no ambiente corporativo tem se consolidado como uma prática cada vez mais comum, apresentando resultados positivos para muitas empresas. À medida que as organizações acumulam experiência com essas ferramentas, conseguem alcançar melhores resultados, aprimorar a interação com os clientes e fortalecer a imagem de marca. Portanto, as redes sociais evoluíram de simples plataformas de comunicação para ferramentas essenciais em estratégias de negócios. Seu impacto é inegável, seja no fortalecimento de laços pessoais, seja no crescimento de corporações, e isso faz delas um dos maiores fenômenos da era digital. O Fotolog foi uma das primeiras redes sociais dedicadas ao compartilhamento de fotos, marcando o início de uma nova forma de se comunicar online. Criado em 2002 por Scott Heiferman e Adam Seyfer, o Fotolog tinha uma proposta simples: permitir que cada usuário postasse uma foto por dia, com uma legenda curta, e recebesse comentários limitados de amigos e seguidores. Nada de perfis exagerados ou listas enormes de contatos. A ideia era mostrar momentos do dia a dia de forma rápida e direta. A plataforma fez bastante sucesso, principalmente na América Latina, com destaque para Brasil, Chile e Argentina, onde adolescentes e jovens rapidamente abraçaram a rede. Foi também uma espécie de laboratório para o que mais tarde se tornaria a cultura do compartilhamento visual que hoje vemos no Instagram e no Pinterest. Entre 2003 e 2006, o Fotolog viveu seu auge, com milhões de usuários postando fotos diárias e interagindo de forma constante. Com o tempo, porém, a concorrência de redes sociais mais completas, como o Facebook e, depois, o Instagram, começou a diminuir seu brilho. Apesar de algumas tentativas de renovação, a plataforma acabou perdendo relevância e espaço. Mesmo assim, o Fotolog deixou sua marca. Mostrou como a fotografia digital podia se tornar uma linguagem social e influenciou toda uma geração a compartilhar pequenas partes de sua vida online, dia após dia. Em janeiro de 2004, a rede social Orkut entrou para a história ao proporcionar uma plataforma onde os usuários podiam se manter conectados e atualizados, facilitando relacionamentos e novas amizades com pessoas ao redor do mundo. O Orkut foi idealizado por Orkut Büyükkökten, um engenheiro turco que trabalhava no Google, e seu projeto foi um marco na evolução das redes sociais, com um foco em comunidades colaborativas. A rede social alcançou a marca de 35 milhões de usuários no dia 5 de dezembro de 2006, tornando-se um dos maiores sucessos da época. Inicialmente, o acesso ao Orkut era restrito. Para participar da plataforma, era necessário receber um convite de um membro já ativo, o que ajudava a criar uma comunidade mais exclusiva e seletiva. O funcionamento do Orkut era baseado em um cadastro simples, onde os usuários precisavam fornecer informações como nome, idade, profissão, grau de escolaridade e outros dados pessoais. O perfil do usuário continha essas informações e permitia que outros usuários visualizassem e interagissem com ele, dependendo das configurações de privacidade definidas pelo próprio membro. Ao longo de sua existência, o Orkut foi pioneira em diversos aspectos das redes sociais, incluindo a introdução das comunidades temáticas e os depoimentos, características que mais tarde seriam adotadas por outras plataformas. Sua popularidade no Brasil foi notável, sendo considerado o principal site de rede social do país até a chegada do Facebook. Em 2010, Mark Zuckerberg foi nomeado Personalidade do Ano pela revista Time, um reconhecimento por sua contribuição significativa na transformação da comunicação global através do Facebook. Ao lado de seus colegas de faculdade, Eduardo Saverin,
Dustin Moskovitz e Chris Hughes, Zuckerberg fundou a rede social que conectaria milhões de pessoas ao redor do mundo, estreitando laços e marcando uma geração. Em 2004, aos 19 anos, Zuckerberg criou um serviço exclusivo para estudantes da Universidade de Harvard, com o objetivo de conectar os alunos de forma virtual. Inicialmente restrito a essa instituição, o Facebook logo se expandiu para outras universidades nos Estados Unidos, com a inclusão de novos usuários por meio de convites enviados aos estudantes ao ingressarem nas universidades. Em menos de um ano, a plataforma já contava com 1 milhão de usuários ativos. Em 2005, o Facebook foi expandido para escolas internacionais e, em setembro de 2006, teve seu acesso liberado para o público geral. A partir desse momento, a rede social se popularizou rapidamente, atraindo milhões de usuários de diversas partes do mundo. O crescimento vertiginoso do Facebook também foi impulsionado por investimentos substanciais, a reformulação do layout da plataforma e a adição de novos recursos, como a introdução de aplicativos interativos. Um dos marcos mais emblemáticos da rede foi o botão "Curtir", que simboliza o gosto do usuário por algo publicado, tornando-se uma das principais formas de interação dentro da plataforma. Em julho de 2011, o Facebook foi oficialmente considerado o site mais acessado do mundo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, consolidando-se como a principal rede social global. O Twitter é uma rede social baseada no conceito de microblogging, permitindo que os usuários enviem e recebam informações de seus contatos por meio de mensagens curtas, com um limite de até 140 caracteres. A plataforma se destaca por sua facilidade de uso, especialmente em dispositivos móveis, e tornou-se uma ferramenta essencial para a comunicação em tempo real. Criado em 2006 por Jack Dorsey, o Twitter rapidamente ganhou popularidade ao redor do mundo. Seu formato simples e direto conquistou milhões de usuários, que passaram a utilizá-lo para compartilhar opiniões, atualizações e notícias de forma instantânea. O Twitter é frequentemente descrito como o SMS da internet, devido à sua capacidade de transmitir mensagens rápidas e curtas de forma global. A partir de 2010, o Twitter continuou a se expandir e evoluir, tornando-se uma das principais plataformas de comunicação social do mundo. Durante esse período, o Twitter desempenhou um papel crucial em eventos políticos e sociais, com usuários utilizando a plataforma para se organizar e divulgar protestos, como aconteceu na Primavera Árabe em 2011. A rede social se consolidou como uma ferramenta importante para jornalistas, políticos, celebridades e empresas interagirem diretamente com o público. Em 2012, o Twitter atingiu a marca de 100 milhões de usuários ativos e continuou a introduzir novas funcionalidades, como as mensagens diretas, o botão de "curtir", anteriormente chamado de "favorito", e o recurso de hashtags, que se popularizou como uma forma de organizar tópicos e facilitar a busca por assuntos em alta. Nos anos seguintes, o Twitter fez uma série de aquisições e parcerias estratégicas, incluindo a compra de empresas como o Vine, em 2012, e o Periscope, em 2015, que reforçaram sua presença no mercado de vídeos curtos e transmissões ao vivo. Em 2017, o Twitter aumentou o limite de caracteres de 140 para 280, permitindo que os usuários se expressassem de forma mais ampla em suas postagens. A mudança foi vista como uma tentativa de tornar a plataforma mais atraente e competitiva frente a outras redes sociais. Em 2022, o Twitter foi vendido para Elon Musk, que comprou a plataforma por 44 bilhões de dólares. Com a aquisição, Musk propôs uma série de mudanças na gestão e estrutura da rede social. Além disso, o Twitter passou a ser conhecido por X, refletindo sua transformação para uma plataforma mais abrangente, incorporando novos recursos e foco em diferentes formas de interação além do microblogging. O X se consolidou como uma das plataformas mais influentes e relevantes da internet, desempenhando um papel central na comunicação digital, em eventos globais, na cobertura de notícias em tempo real e nos debates públicos. A história da comunicação é, na essência, a história da humanidade encontrando novas formas de criar laços e compartilhar ideias.
Da linguagem falada à internet, cada avanço transformou não apenas a forma como trocamos informações, mas também a maneira como vivemos. Hoje, estamos mais conectados do que nunca, e o futuro promete mudanças ainda mais profundas. A pergunta é: como será a próxima revolução da comunicação? Eu sou James, um robô a serviço da Lion. Agradeço por ter assistido até aqui. Transmissão encerrada.